Oi, hoje eu vou falar sobre cuidar do cuidador. Eu fui convidada a fazer uma roda de conversa num grupo de NASF e as mulheres que faziam parte desse grupo eram basicamente mulheres que cuidam dos seus pais, idosos, né? A maioria já estão acamados e tudo mais. E a gente estava falando muito sobre essa importância, né, de cuidar do cuidador. E uma dessas mulheres relatou que a mãe, que tem demência de Alzheimer, começou a chamar ela de mãezinha. E todas essas mulheres relatando várias queixas, né? Tristeza, sobrecarga, irritabilidade, sentimentos ambivalentes, né, em relação ao idoso que está cuidando, né, que pode ser a mãe, o pai ou algum familiar idoso. E aí essa mulher relatou que a mãe dela passou a chamar ela de mãezinha. E aí eu perguntei como que ela se sentia em relação a isso e ela não soube me dizer, né? Eu propus para ela um exercício e pedi para uma outra colega do grupo que representasse a mãe dela. Então eu pedi para ela dizer para a mãe as seguintes frases: eu agora sou sua mãezinha, eu vou cuidar de você e se for preciso eu vou me sacrificar para te dar o melhor, porque você tá tão frágil, tão dependente, que eu renuncio aos meus objetivos, eu renuncio aos meus planos para cuidar de você, mesmo que isso me custe um grande sacrifício. Na hora que ela terminou de falar, a representante da mãe começou a chorar de tristeza e ela relatou que sentiu no corpo dela um peso muito grande, que chegou até a doer, né? E num segundo momento, eu propus que ela dissesse para a mãe dela o seguinte: a senhora é a minha mãe, a senhora que é a minha mãe. A senhora é grande e diante de você eu sou pequena. Eu vejo a sua força, vejo a sua dignidade, a sua capacidade de suportar essas dores e essa fragilidade do seu corpo. E do meu lugar de filha eu vou fazer o melhor que eu posso. E eu vou confiar nos profissionais de saúde, eu vou confiar na minha rede de apoio, na nossa rede de apoio. E em homenagem a tudo que a senhora me ensinou e a vida que a senhora e meu pai me deu, eu também vou olhar para a minha vida e vou fazer o melhor que eu puder. E aí, nesse momento, a representante da mãe dá um sorriso e abraça, as duas se abraçam. Então foi muito interessante como que essa dinâmica, esse exercício simples pôde mobilizar os recursos internos daquelas mulheres, todas elas na mesma situação, e como que aquilo despertou esse entendimento da importância de ocupar o nosso lugar e que do nosso lugar a gente consegue ter mais força para agir. Então, pensando na teoria sistêmica, isso diz muito da questão da hierarquia, né? E como que a gente lida com a questão da hierarquia quando
a gente se depara com a fragilidade daqueles que vieram antes, daqueles que nos deram a vida, né? Nesse caso. Como que a gente lida com essas situações da realidade de forma que a pessoa consiga fazer o que é preciso ser feito, né? Mas faça com leveza e consiga ao mesmo tempo continuar olhando para a própria vida. Então foi bem interessante esse exercício para que essas mulheres elas percebessem, né, para que elas pudessem perceber que a questão não é o que elas estão fazendo. Até porque tem situações que a vida não vai dar muita escolha. Então a questão não é o que elas estão fazendo, mas a forma como elas estão fazendo, né? E é muito comum o cuidador adoecer gravemente, alguns casos até falecer antes daquele idoso. Porque aquele cuidador, quando ele se coloca no lugar de mãe, da mãe, ele pode seguir o destino daquela pessoa que o cuidador representa, né? Então é muito comum o cuidador adoecer gravemente. E como que a gente faz? Como que fica mais leve, né? Se colocando no seu lugar e agindo do seu lugar, dentro das suas possibilidades, reconhecendo que o outro, ele vive uma fragilidade, ele vive uma necessidade, uma dependência, mas ele continua sendo grande. Então, muitas vezes é difícil a gente enxergar a força, a dignidade do outro, né? E a capacidade que o outro tem de carregar o seu destino. Quando a gente começa a enxergar isso tudo, ancorado em tudo que aquele idoso, aquele pai, aquela mãe ensinou para a gente ao longo da vida, né? Ancorado nisso tudo, fica muito fácil ver a força e a dignidade daquela pessoa, né? Daquele pai, daquela mãe, enxergar a grandeza e se colocar no nosso lugar para oferecer esse cuidado. Então foi isso. Eu espero que eu tenha trago uma reflexão importante para vocês.